Olá pessoal, hoje faremos um vídeo aqui para tentar explicar para vocês como dividir uma lista encadeada em duas listas partindo de um valor X. Por exemplo, temos a nossa lista aqui onde a gente tem um elemento da nossa estrutura, um valor inteiro, o próximo elemento contendo o endereço de memória do próximo elemento da lista. A nossa função que fará a divisão dessa lista é chamada de divide. Ela recebe o endereço de memória do início da nossa lista, no nosso caso o elemento B4, ela recebe o valor onde será o ponto de corte, o elemento 3, e ela retorna um endereço de memória que conterá o início da nossa segunda lista. Pois bem, nosso exemplo aqui, a gente quer cortar a lista no elemento 3, ou seja, a nossa primeira lista terá o valor 1, 2, 3, e a nossa segunda lista terá o valor 4, 5, 6. A função principal chama a função que divide. Aqui recebemos o valor que a gente quer cortar a lista, no caso o valor 3. A função recebe o endereço de memória do primeiro elemento, o B4, recebe como parâmetro o elemento, o 3, e recebe um endereço de memória na variável segundo, que conterá o endereço de memória do primeiro elemento da segunda lista. Ok? Vamos na função divide. Nossa função divide recebe o endereço de memória da primeira lista, nesta variável, recebe o elemento. Criamos duas variáveis, corrente, que servirá para percorrer a lista, e uma variável chamada seg, que inicialmente tem valor nulo, e terá o endereço de memória do início da segunda lista. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é percorrer a nossa lista até encontrar o endereço de memória daquele elemento onde a gente deseja cortar a lista, no caso B6. Então, com um laço, enquanto corrente for diferente de null, ou seja, existe algum valor na nossa lista, e corrente apontando para valor for diferente do elemento. Aqui a gente passa a apontar para o próximo elemento da lista, ok? Vamos lá. Então, corrente é igual a pri, então corrente é igual a B4. Nosso laço. Corrente é diferente de null? Sim. E corrente apontando para o valor B4 apontando para o valor 1 é diferente do elemento? Sim. Então, corrente é igual a corrente apontando para o próximo. Corrente agora terá o valor B5. Corrente vale B5. Corrente é diferente de null? Sim. E B5 apontando para o valor, que é o 2, é diferente do elemento? Sim. Então, corrente é igual a corrente apontando para o próximo. B5 apontando para o próximo, corrente vale B6. Corrente vale B6. Corrente é diferente de null? Sim. E B6 apontando para valor, que é o 3, é diferente do elemento? Não, é igual. Ok. Encontramos o endereço de memória do elemento que a gente quer fazer o corte na nossa lista. Ou seja, a nossa função precisa informar que o próximo elemento de B6 é null, indicando o fim da primeira lista. E que o elemento B7, que é o próximo, será o início da segunda lista, certo? A gente apenas fará um teste aqui, verificando se corrente tem algum valor, ou seja, caso seja informado algum valor que não exista na nossa lista, ele irá percorrer toda a lista até encontrar null, fazendo com que a variável seg será retornada com um valor nulo. Ou seja, não existe uma segunda lista. Ok. Bom, encontrou o valor. No nosso caso, o B6. O que a gente precisa informar? Que o próximo dele é null. E o início da lista agora, da segunda lista, é o B7. Então,
segundo é igual a B7. Onde a gente tem o B7? Em corrente, que vale B6, apontando para a próxima. Então, segundo é corrente, apontando para a próxima PTR. Ou seja, o endereço de memória do segundo elemento é o B7. Aqui o início da nossa segunda lista. Não precisamos modificar mais nada na segunda lista, pois ela já está toda encadeada, já está toda alocada na memória. Precisamos apenas informar agora o final da nossa primeira lista, indicando que essa coluna aqui com valor nulo. Então, corrente que tem o endereço de memória B6 apontando para a próxima PTR é igual a nulo. Ok. Feito isso, a nossa lista ficará da seguinte forma. A primeira lista tem o endereço de memória do início B4 e o final nulo. E a segunda lista, que será retornada para a função principal, com o endereço de memória B7, ficando encadeado. Vamos testar nosso programinha, compilou. Vamos inserir os elementos, lembrando que a nossa lista está inserindo sempre no início, então vamos fazê-la de forma contrária. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aumentar aqui um pouquinho, para visualizar melhor. A opção 3 mostra a lista. Então, primeira lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a segunda lista vazia. Vamos dividir a lista. Dividir a lista no valor 3. Aparentemente sem erro. Vamos chamar a função que mostra a lista novamente. A primeira lista é 1, 2, 3 e a segunda lista 4, 5, 6. Só para mostrar aqui a função que a opção 3 que mostra a lista, a gente chama uma função que mostra a lista passando desse memória do primeiro, que é o B4, e a função que mostra a lista passando desse memória do segundo, que no nosso caso agora é o B7. A função que mostra a lista apenas percorre a nossa lista. Certo? Uma função bem simples, né? Mas que a gente consegue dividir uma lista em duas, né? Bom, espero ter ajudado um pouco aí para tirar alguma dúvida aí de alguém que tenha ficado com algum probleminha aí na função. Valeu? Obrigado, pessoal. Até!